estamos chegando no... Acho que nós já passamos o ponto de inflexão da história, onde se você não for o testemunho ocular de um evento, e mesmo assim, aliás, o Kahneman estudou a variedade dos testemunhos oculares de um crime em tribunais, que é conhecido, é um fenômeno conhecido, né? Várias pessoas olham a mesma cena, só que as descrições não batem, porque cada um tem o seu bias, cada um tem uma visão diferente do que, né? Enfim, hoje a situação é ainda mais séria, porque você, em teoria, e isso já apareceu no Twitter com o nosso querido Kid Mosca falando algo parecido, ele sugeriu que o Grok poderia reescrever a história, reescrever os eventos históricos, mudando quem ganhou a batalha X, quem virou o herói versus quem virou o vilão, né? Porque, em teoria, esse corpus que eles chamam, né? Que é o conjunto de dados usado para treinar um sistema, poderia ser reescrito completamente hoje em dia. Então você poderia dizer que Napoleão ganhou as guerras napoleônicas, que ele não foi derrotado em Waterloo, que na realidade ele ganhou a batalha, né? Então, e quem vai desmentir? Se essa informação for posta num site de busca aí, a la Google, que quando você pesquisar quem ganhou a batalha de Waterloo, vira a resposta oposta ao que foi real, né? Esse fenômeno é muito interessante das pessoas olharem, serem testemunhas oculares de um evento e na hora de descrever de formas diferentes. Isso tem a ver com a experiência de vida de cada pessoa, estou supondo aqui. Tem a ver com a maneira como a memória se forma. Sim, tem a ver com o contexto da cena, né? O grau de estresse de quem observou. São vários fatores, mas a verdade é que é conhecido no mundo jurídico, né, que você pode ter várias testemunhas de uma mesma cena descrevendo coisas que não batem. Né? E aí a gente volta para aquela lá, o que é verdade, né? Hoje em dia, especialmente, está muito difícil saber o que é verdade, no fim das contas. Porque muito difícil confiar, inclusive, em portais renomados. Não é dizendo que só fala-se absurdos lá, mas é que os vieses, eles são, às vezes, claros e às vezes não tão claros. E o que as pessoas não sabem é que ferramentas como os LLMs, né, do ChatGPT, por exemplo, eles não têm nenhum compromisso em fornecer a informação acurada, verdadeira, correta. Eles só são preditores da próxima palavra. Tá? Quando a gente entende isso, assim, muda pelo tudo. Menos para mim, mudou completamente a percepção da coisa. Muda tudo, exatamente. Porque, por exemplo, as buscas que você faz hoje no Google pioraram em relação ao que você tinha. Porque quando você tinha antes, você tinha vários sites que você podia ir lá e analisar você. Né? Você tinha várias opções para responder o seu query, né? A sua pergunta. Hoje não. Hoje você tem um resumo. Só que o que está acontecendo? E isso foi um estudo talvez tenha sido o estudo mais citado ano passado, um dos mais citados da Nature, mostrou que a produção de conteúdo saindo dessas ferramentas de AI tem sido tão gigantesca que ela está retroalimentando a internet, e boa parte da internet está ficando output desses sistemas. Ou seja, esses sistemas estão sendo treinados agora com coisas que eles produziram erroneamente, cheio de bias. E aí o que está acontecendo? As distribuições estão basicamente colapsando. Então, e a gente vai ficando pior. Ficando pior. Eu achei que a gente fosse ficar medíocre, mas a gente está piorando. Tá, porque com essa distribuição ficando cada vez mais curta, né, mais estreita, os outliers não têm respostas corretas. As coisas que não são triviais começam a ser respondidas das formas mais absurdas, entendeu? E esse trabalho mostrou isso matematicamente e estatisticamente. Ou seja, essa retroalimentação está destruindo 30 anos de conteúdo que foi colocado na internet, né? Porque ele está contaminando, é quase como uma infecção, né? É como se uma bactéria estivesse comendo o conteúdo da internet e preenchendo esse vazio com informações que são, né, cheias de teoria da conspiração, preconceitos, racismo, toda sorte de coisas obtusas, né? O livro que você estava lendo ali era coisas que computadores ainda não podem fazer. O cara é muito engraçado, porque ele publicou o primeiro livro nos anos 70, coisas que o computador não pode fazer.
quase foi massacrado no meio dos anos 72, tá? 20 anos depois, ele publicou a segunda edição, que ele disse assim, coisas que os computadores ainda não conseguem fazer. E era muito parecido um livro com o outro, né? E mesmo assim, a gente tá falando de 92. 92. É um livro que, claro, já tem já passou, né? Tem 3 décadas, né? Só que os aspectos fundamentais do livro ainda valem. Né? É muito interessante você ler o cara, e eu gosto muito de fazer isso, né? Essa do Platão foi sensacional, né? De ler ele contando isso. Mas... Então ainda tem coisas que... Assim, esse livro de 92... O livro tá vivo. O livro hoje, ele não é um livro obsoleto. Isso que é o mais incrível, né? Que tipo de coisa que tem ali que te chamou a atenção, que é algo que o computador não fazia, não faz e talvez não fará? Ele não tem como usar a linguagem para definir atributos da mente humana. A linguagem é um filtro. Imagina, a mente humana funciona num espaço multidimensional. Tá. Né? E quando você fala, quando nós falamos, o que a gente faz? A gente pega o nosso pensamento abstrato, cheio de coisas, emoções, impressões, memória, contexto, e a gente projeta num troço de baixa dimensão, que é o output linguístico. Então, aquela expressão da língua, que existe em todas as línguas, mas do português, né? Não tenho palavras para descrever, ela é real. Ela não é uma figura de linguagem. É porque, literalmente, nós temos... A vasta maioria dos nossos pensamentos, emoções, memórias, são indescritíveis. Do ponto de vista sintático, simbólico, linguístico. Tá? A menos que seja o Tolkien, que tu descreve perfeitamente toda a cena. E os caras acreditam que é o que eu falei. A gente brinca, mas é a pura verdade. Eu vim aqui no Flow Sport, finalmente. Né? Os caras me convidaram, mas um fugiu da reta. O flamenguista fugiu da reta. Ele não foi. Não apareceu. Eu notei. Pode avisar pra ele que eu notei. Tá bom. Tá? Mas enfim, eu falei lá, eu fui massacrado no meu Instagram, porque eu falei, os caras falaram, qual que foi o jogo mais sensacional que você já viu de futebol? Claro, não falando da seleção, 70, do Palmeiras, né? Tá. Eu falei, foi a derrota pro Chelsea em Abu Dhabi. Aí os caras, mas como? Glorificação da derrota, perdedor. Eles não entenderam nada. Porque você está do outro lado do planeta. No final da pandemia. Fazia 20 meses que eu não saí de casa. De repente eu estou no estádio, nos Emirados Árabes, Abu Dhabi, o estádio inteiro verde. O Veiga faz o gol de pênalti. O estádio explode como se fosse aqui na Pompeia. Né? Tudo bem que o Luan pôs a mão na bola, nem era pra ser pênalti, tava de costa, coitado do Luan. Vascaíno, né? Isso que dá, né? Tem vascaínos nos ouvindo, que eu descobri agora, né? Deve ter. Ela vai entender a inside joke. Mas, enfim, o contexto de estar saindo de uma pandemia onde, né, perdi gente que eu conhecia, amigos, grande amigo meu maior colaborador faleceu no meio da pandemia. De repente você tá num lugar, no mundo árabe, e você está vendo uma cena que você cresceu vendo, que você, né, uma das coisas mais profundas da sua memória da infância. O placar é o que menos interessa. Entendi. O que interessa era estar lá, vivo, ter sobrevivido àquela catástrofe, né? E poder desfrutar daquela sensação, né? Eu até conto, né, que o guarda, que estava lá, o guarda árabe, eu contei já, que o guarda árabe estava do meu lado, porque eu estava do nível do chão atrás do Tuchel, né? O técnico do Chelsea, desesperado, né? E quando o Veiga foi cobrar o pênalti, eu fechei ele e falei, não vou aguentar ver isso. Eu ajoelhei no chão e o cara pra mim, are you okay? Are you alright? Aí quando o gol, né, e o estádio explodiu, eu fui maluco, ele virou, I guess so. Eu lembro que falou mesmo. Então, é impagável. E como você vai descrever isso em palavras? Essa sensação. Você vê o seu primeiro filho nascer, né? Tava pensando nisso. Você vê o seu primeiro filho nascendo, o cara abre o olho, olha pra você e você fala, esse cara é meu filho, mudou tudo. Agora não tem como mais certas coisas, acabou, tem alguém que vai depender de mim o resto da vida. O cara tem 30 e tantos anos, ainda tem que ligar pra ele todo dia pra saber como tá, né? Mas naquele primeiro momento que você viu uma vida, né, olhar pra você, você fala, né? Metade dos cromossomos dessa figura vieram daqui, né? Você nunca mais vai desvincular, né? Eu falo pra minha mãe, que a escritora, ela fala, né? Nunca cortaram o nosso cordão umbilical. Eu falei, concordo plenamente, mãe. Não cortaram jamais, né? E essa conexão é indescritível do ponto de vista linguístico. Não interessa, o melhor poeta do mundo não vai conseguir descrever o cordão umbilical de Dona Giselda com Miguel Nicoleles, entendeu? E é isso que os caras não todos, mas os hardcore computer scientists não entendem. Que nem o mundo natural é completamente matematizado, nem o mundo mental. Sim. Né? E os caras que entenderam isso, né, os caras
Newsborn. Nós acabamos de completar os 100 anos da descoberta do princípio da incerteza e das leis fundamentais da mecânica quântica, né? Para onde que o Heisenberg foi? Foi numa ilha deserta, no meio do Báltico, lá na Alemanha, se esconder acho que na Noruega, né? Sozinho. O cara com papel, lápis, mudou a descrição do mundo. Né? E aí você perguntava para ele, e aí, como é que você descreve? Eu falava, tem que escrever aqui a minha equaçãozinha, mas eu não sei descrever. E mesmo a equação dele, ninguém sabe interpretar até hoje, sabe qual é a... Entendeu? Além de ter coisas que, na própria matemática ou na computação, que simplesmente não é matematizável, né? Existe lá o teoria da incompletude, por exemplo, que descreve isso. O nosso grande Gödel. Por isso que eu e o Ronald, meu grande colaborador e amigo, irmão, descrevemos que existe um tipo de informação diferente na matéria orgânica e na natureza, que nós demos o nome de informação godeliana. Interessante. Ela é diferente da informação shannoniana, porque ela não é sintática, ela é semântica, entendeu? Ela não é representável, ela não é matematizada, ela não é algoritmizável. Isso é fascinante ou enlouquecedor para você? Na realidade, é bom que você tenha perguntado, nós estamos esquecendo o povo aqui. A gente vai chegar lá, calma aí. Inclusive vai mandando tuas perguntas, já tem um monte, mas... Teve um grande matemático, talvez um dos maiores matemáticos do século passado, o Cantor. Esse eu nunca ouvi falar. Depois eu te mando, vale a pena. Tá. Ele enlouqueceu, porque ele chegou à conclusão que existiam diferentes tamanhos de infinitos. Eu não sou matemático, não vou começar a falar bobagem aqui, mas quando ele se deu conta que... ele enlouqueceu, ele literalmente enlouqueceu. Porque ele começou a ter visões recursivas desses infinitos de diferentes tamanhos, entendeu? E é uma história muito peculiar e muito interessante. Você vê como que o exercício intelectual, ele também não é um troço só caminho de rosas, entendeu? Em certos momentos você se encontra sozinho. Sim. Porque você está falando sobre algo que ninguém nunca falou. E eu dei muita sorte na minha vida porque eu encontrei interlocutores, né? O Ronald é um deles. Em que as loucuras dele eu ouço e ele ouve as minhas e geralmente bate, o que é incrível, né? Mas frequentemente você não tem nem com quem falar. Né? Então, quando eu fui fazer ciência, me diziam que tinham 2 caminhos para o monastério. Um era ser padre e o outro era ser cientista, né? Eu, felizmente, escolhi o segundo. Mas, de certa maneira, é verdade. Porque Mas não são também mais ou menos a mesma coisa? Não, os monastérios na Idade Média, no mundo ocidental, eram onde a ciência nasceu, de certa maneira. Né? Os caras que copiavam os textos, né, esotéricos, os textos bíblicos, e depois fizeram a retradução do trabalho dos gregos, que foi quase destruído, se não fosse os árabes, né? Como eu sempre falo. De certa maneira, tem certas semelhanças, não todas, algumas. Mas é um trabalho solitário. E eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Você realmente quer embarcar nesse barato? Porque tem horas que você vai se sentir o único ser humano no planeta. Porque você vai estar vendo algo que ninguém nunca viu e ninguém vai acreditar que acontece e que você sabe explicar, né? É o que você tem uma explicação que ninguém nunca viu. E mesmo no meio acadêmico, né? Eu me lembro quando eu e o John começamos a mostrar os resultados de 50, 100, 200 neurônios simultaneamente, os caras olhavam para nós e falavam, imagine, que é isso? Como assim, tá inventando? Sorte que não tinha ChatGPT na época. Não tinha, a sorte foi essa, né? Porque mudou tudo. Mudou toda a visão de como a coisa tinha que acontecer. Hoje em dia ninguém fala de um neurônio só, registrar um neurônio só, né? Mas foi muito solitário. Eu imagino. Bom, vamos ver aqui o que os caras têm pra nós aqui. Se eles não estiverem dormindo já, né? Não, tá maluco, ó. Olha esse daqui. Sim. É de áudio aqui? É de áudio. Então tem que avisar pra ligar ali. Desculpa então. Então tem que ligar ali, o cara vai ligar a caixa ali. Esses áudios são o que mais me assusta. Não, relaxa porque essa daqui pelo menos parece o ET. Interessante. Vamos lá. Família, é o seguinte, perguntas que vocês mandarem aqui, que vocês estão fazendo propaganda de alguma coisa, a gente vai pular, tá bom? E aí, ou seja, eu tô olhando aqui, tô olhando para selecionar com cuidado. Então, eu posso errar, mas vamos lá. Marcelo Ferreira mandou R$50. Olá, professor. Como vê a intersecção entre IA e neurociência? Sou entusiasta das duas áreas e gostaria de saber sobre aplicações e oportunidades de pesquisa, como na neuroengenharia. Bom, essa intersecção já existe há muito tempo, né? Eu sempre falo isso. O nosso laboratório na Duke, nos anos 90, começo dos anos 90,
foi um dos 2 primeiros laboratórios. Havia um outro laboratório na costa oeste americana, mas foi quase ao mesmo tempo, onde a gente usou redes neurais artificiais, que eram na época muito diferentes dessas aqui, só tinha uma camada intermediária, não milhares de camadas intermediárias, para analisar padrões espaço-temporais da atividade elétrica do cérebro de animais. A gente literalmente conectou o output dos eletrodos que a gente usava para estudar, né, esses padrões em ratos. No estudo foi feito em ratos, o primeiro deles. E a gente conectou para ver se a gente conseguia, por exemplo, se eu encostasse num pedaço, numa região da face do bichinho, saber detalhes desse estímulo tátil que eu dava. E a gente começou a obter essa informação lendo algo em torno de 50 neurônios. Mas eram padrões extremamente complexos que de você olhar no padrão você não conseguia interpretar. Então nós começamos a usar e fizemos essa fusão, que é, na realidade, a origem do conceito da interface cérebro-máquina.